Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade a nossos estudos na matéria de História do Cristianismo, ou História da Igreja, ok? Estamos falando acerca do período de perseguição, abordamos já aqueles imperadores denominados, aí, entre aspas, bons imperadores, porque a perseguição ela foi bastante diminuída na época deles. Então vimos aí acerca desses, de Trajano até Marco Aurélio, e vimos aí que mesmo com a diminuição houveram sim mártires nessa época. Então houveram irmãos e irmãs que foram muito valentes aí e entregaram suas vidas, mesmo sendo martirizados, mesmo sendo torturados e sendo mortos, mas não negaram a Cristo. E aí em tela aparece para você, deixa eu só colocar aqui, isso, em tela aparece para você um documento, tá certo? Um documento que nenhum cristão deveria ter, nenhum cristão deveria ceder para receber essa certificação, que é exatamente o Libellus, instituído por Décio, ok? Para certificar aqueles e aquelas que adoraram, que sacrificaram aos deuses romanos. Então, uma vez que este cristão, essa cristã, cedia diante da coerção, diante da perseguição, ele poderia oferecer sacrifício, receber esse libellus, esse certificado, e assim sair livre com a sua vida, mas vender a sua fé, vender a sua alma para esse culto profano, para essa adoração a demônios. Então, mesmo que diante de tanta perseguição, diante de tanto sofrimento, nenhum cristão deveria ceder para receber esse tipo de certificação, esse tipo de documento, ou esse libellus. Então, na atualidade também podemos, olhando para a igreja, ver muitas das vezes situações em que a igreja cede ao mundo, tentando obter deles esse libellus, essa certificação, esta amizade do mundo. Então não é diferente, e na verdade em algumas situações nós vemos com muito mais gravidade a atualidade, porque na situação destes, na época de 250 da era cristã, na perseguição de Décio, havia sim a ameaça direta à vida, à integridade física, à família, aos bens, aos filhos. Então havia um perigo real. Então, diante disso, alguns desses irmãos cederam à pressão e acabaram por sacrificar e receber esse libellus, o que certamente destruiu com a sua fé. Então tornou-se um grande problema a ser discutido dentro da igreja sobre a questão desses que cederam e receberam certificado, receberam esse libellus. Mas eu creio também na restauração, eu creio também no arrependimento. Mas acredito também que aqueles que se arrependeram foram também, conforme descritos até por Eusébio de Cesareia, foram estes que em outras ocasiões não hesitaram e entregaram suas vidas diante da perseguição, para nunca mais tomarem esse caminho, essa atitude de negar a Cristo para se beneficiar com o livramento, com o libellus, com a cessação dessa perseguição por parte do Império. O texto em tela nos diz: a perseguição deciana de cristãos ocorreu em 250 d.C., sob o imperador romano Décio. Ele emitira um decreto ordenando que todos no império, aí aquilo que eu falei no final da aula de ontem, leis ímpias, ok? Leis que estão muito bem engendradas num plano para tornar ilegal alguns grupos na sociedade, tornar ilegal a sua crença, tornar ilegal o seu ponto de vista. E quando torna-o ilegal por estar em contradição com aquela determinada ideologia que conseguiu instrumentalizar o Estado e colocar-se não apenas como uma possibilidade, mas como a única possibilidade. Então, quando você tem um grupo que ascende ao poder e consegue se infiltrar nas diversas áreas, política, jurídica, tá certo? Na sociedade, na mídia, e ele promove certas ideologias e torna elas, na verdade, ideologias que tem que ser por todos admitida, tem que ser por todos aceita, então torna-se imposta, Então, quando isso acontece, eles começam a lançar leis, tá certo? Criminalizando aqueles que têm uma postura antagônica às suas ideias. É isso que acontecia, é isso que já acontecia na época aí de 250 depois de Cristo com o imperador Décio.
qual é a lei? Todos devem adorar os deuses romanos uma vez no ano. Então, se todos devem adorar, não pode haver grupo. E aí, inclusive, no texto aí está dizendo, ele deu essa benesse aos judeus de ficarem de fora. Então, ele tornou os judeus aí um grupo de exceção. Então, por que essa exceção foi dada a eles? Você tem também, infelizmente, durante muitas épocas da história, os judeus que já eram um grupo mais antigo, que já tinha contatos no Império antes do surgimento dos cristãos. Então eles já estavam na diáspora, inclusive já estavam na corte, interagindo com a corte romana. Você tem o exemplo de Flávio Josefo, que interagia diretamente com a corte romana. Então alguns judeus tinham mais proximidade com a corte e conseguiram, infelizmente, em alguns momentos, influenciar a corte romana contra os cristãos, ok? Então temos situações em que certas leis tinham todo o propósito de tornar, né, a prática cristã, tornar a fé cristã ilegal, exigindo esse tipo de coisa que eles não iriam fazer, e os judeus conseguiam o privilégio de estarem de fora dessa perseguição. Nem sempre eles conseguiam isso, às vezes o imperador se voltava também contra eles, como no caso de Nero. Então veja, o imperador Décio, ele emitira um decreto ordenando que todos no império, exceto os judeus, que estavam isentos, realizassem um sacrifício aos deuses romanos e ao bem-estar do imperador. Os sacrifícios tiveram que ser realizados na presença de um magistrado romano e confirmados por um certificado assinado e testemunhado do magistrado. Olha o judiciário aí completamente alinhado com essas forças políticas, né, o judiciário romano, e instituindo então e oficializando essa perseguição e conferindo esse certificado àqueles que se submetessem. Claro que na mentalidade romana era inconcebível o porquê um grupo se recusava a fazer algo tão simples, vamos dizer assim, tão inócuo, né? Oferecer um sacrifício uma vez por ano a uns deuses que muitas das vezes eles mesmos não criam nesses deuses, era mito, né? A mitologia, só que a mitologia era um mito fundador, era um mito que trazia uma agregação deles em torno dessa religião, em torno desses cultos, em torno dessa tradição. Então era um tradicionalismo que fortalecia a teia social romana. Então era inconcebível para eles o porquê esse grupo não participava. Só que se eles, aliás, tivessem um contato com o Senhor Jesus Cristo, como estes que integravam esse grupo tinham, eles entenderiam o porquê dessa recusa. Eles entenderiam o porquê dessa rejeição. Porque uma vez que você conhece a Cristo, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, você sabe que não existe uma coluna do meio. Ou você é fiel a Cristo, certo? Ou você está com Cristo, ou você o nega e perde a comunhão com Ele. Esse então era o documento recebido por aqueles que abdicavam da sua fé, né, por meio dessa oferta, desse sacrifício que ofereciam devido à imposição aí por Décio, né, pelo imperador romano Décio. Vamos seguir adiante então, vendo outros contextos aqui. Vamos só mudar aqui a nossa tela. Isso. Nenhuma grande perseguição estatal aconteceu após as de Décio e Valeriano, entre 253 e 260, até que Diocleciano subiu ao poder em 284, ficando até 305 depois de Cristo. Os primeiros éditos com a ordem de perseguição aos cristãos foram promulgados em março de 303. Então temos aí a iniciativa de Décio, impondo aquela lei ímpia, obrigando todos a oferecer sacrifício, o que iria atingir diretamente os cristãos, conseguindo os judeus ficarem de fora, né, dessa imposição. Seguido a ele, teremos alguns outros imperadores que não empreenderão uma perseguição universal, mas chegado à época de Diocleciano, então veremos a mais cruel, a mais bárbara perseguição infligida aí no Império Romano, ok? Começando
a partir de março de 303, com os decretos que foram promulgados. O último édito obrigou os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos sob pena de morte caso recusassem. A força da perseguição foi diminuída quando Diocleciano abdicou e se retirou em 305. A gente vai ver com a fundação da chamada Tetrarquia. Então, num passado histórico, houveram os triunviratos e agora haverá essa chamada Tetrarquia, que é criada aí por Diocleciano. Não terá continuidade, mas se exercerá durante um tempo, né? Será exercida na época em que Diocleciano ainda estará no poder, mas logo após será desfeita. Depois de outros períodos de perseguições, Galério, em seu leito de morte, promulgou um édito em 311 que estabelecia a tolerância ao cristianismo, desde que não violassem a paz do império. Então, Galério, que também havia realizado algumas perseguições, tá certo, no império, percebe a inutilidade dessas iniciativas, né, desses empreendimentos. Então, já no seu leito de morte, ele promulga esse édito de paz, né, esse édito aí permitindo aos cristãos que existisse sem perseguição, desde que não trouxessem transtornos maiores ao império. Vamos seguir adiante, agora com maiores esclarecimentos aqui dessas épocas. O texto temos subtítulo: Declínio do Império. Depois da morte de Marco Aurélio, no ano 180 d.C., seguiu-se um período de confusão. Os imperadores fracos e sem dignidade estavam demasiado ocupados com as guerras civis e com os próprios prazeres, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Então, não foi um interesse devido a essa sequência de imperadores ineptos, né, que surgiu aí no Império Romano. Período de imperadores de caserna, ou seja, imperadores que saíam de dentro das linhas militares, né? Então haviam a grande questão de Roma, né, as fronteiras. Então você tem a fronteira com os germanos ao norte, a fronteira com os saxões, tá certo? Lá próximo já da Ilha Britânica, a fronteira na Ibéria, você tem os hunos que foram habitar ali na Península Ibérica. Você tem ao sul, nos territórios norte-africanos, os vândalos, que são uma tribo importante, um povo importante que estava ali, também causava problemas a Roma. Você tem na fronteira extremo oriente os persas, tá certo? Os medos, os partas, que estão ali sempre em conflito com os romanos. Então essas fronteiras eram sempre tumultuadas, estavam sempre em disputa, né? Então havia muita guerra nessas regiões. E você tem então os destacamentos romanos que estão nessas regiões guerreando, batalhando. E os seus generais que, quando são muito bem sucedidos na sua estratégia e conseguem apaziguar a região, começam logo a desenvolver também um interesse pelo império, né? Um interesse pela coroa imperial. Então muitas das vezes o que acontece é que os próprios pelotões do exército, reconhecendo a autoridade desse general, reconhecendo a sua eficácia no governo, muitas das vezes eles mesmos proclamam esse general como um imperador. E aí vão tentar impor isso, dominando os outros destacamentos militares, dominando as outras, né, os outros comandantes, outros generais. E aí você tem a situação na qual muitas das vezes um desse era até admitido também pelos demais, para que não se estabelecesse ali uma guerra entre eles, ou de fato iam disputar por isso, iam disputar para ver quem ia conseguir chegar ao poder. E aí instaurava-se um período de intensa instabilidade dentro do império. Além da questão da fronteira, você tinha uma instabilidade interna devido a essas disputas de poder. Aí tinham conspirações, tinham situações em que toda a casa imperial era morta. Quando um chegava ao poder, eliminava a casa daquele que havia sido tirado do poder, né? Então todos os seus parentes, filhos eram todos brutalmente assassinados, uma chacina para varrer totalmente a possibilidade de levante. Então períodos de instabilidade política, né? Então você não tem mais nesse período tanto uma força da administração central do Senado, por exemplo, que poderiam moderar essa situação. Mas quando você tem um fortalecimento extremo com esses períodos aí de intensa guerra,
você tem também esses imperadores que vêm direto das linhas militares, tá certo? Devido à necessidade, né? Devido à intensa necessidade que Roma tinha desses grandes líderes, né? Então, naturalmente, eles já buscavam também o poder imperial, não apenas o poder militar que já tinham, né? A autoridade militar que já tinham, mas também cobiçavam o poder imperial. E aí você tem muitas das vezes cobiçando simultaneamente o poder imperial. Os imperadores, como ele disse aqui, de modo que não lhes sobrava tempo para dar atenção aos cristãos. Período de imperadores de caserna, nomeados pelo exército, até o ano de 284. Período de guerra civil e desastre interno generalizado. Guerra civil e desastre interno generalizado. Porque além dessas forças, você tem os patrícios, né, você tem a aristocracia, as outras famílias imperiais que foram passando e ainda buscam, né, cobiçam o poder ainda. Você tem outras personalidades de grande riqueza de outros territórios que não são privilegiados de Roma, mas tentam de alguma forma promover algum general que lhe prometa benefícios. Então ele vai patrocinar aquele general, vai patrocinar aquele político para tentar obter disso alguma vantagem para si. Então com isso você tem esse clima de guerra civil instaurada, né, de confusão política. Então, vários grupos disputando cada um por aquilo que melhor represente seus interesses. Aí você vai ter até revoltas de gladiadores, você vai ter revoltas de escravos. Então com tudo isso você vê uma grande confusão. Tá, ok? Então essa é a situação de Roma no ano de 284. Até aqui, ó, Sétimo Severo. Então você tem aí alguém que consegue, saindo de todo esse caos, consegue estabelecer alguma ordem, né? Sétimo Severo, no ano de 202, iniciou uma terrível perseguição que durou até sua morte em 211. Tá, ok? Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente queimados, crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai do grande teólogo Orígenes, foi decapitado. Em Cartago vivia Perpétua, senhora nobre, casada de 22 anos, mãe de uma criança ainda de colo, e sua fiel escrava Felicidade. Foram estraçalhadas pelas feras no ano de 203. A seguir, houve alguns imperadores que, de certa forma, toleraram o cristianismo, não fazendo uma perseguição cruenta. E foram eles. Aí uma sequência desses imperadores: Caracalla, 211 a 217, Heliogábalo, 218 a 222, e Alexandre Severo, 222 a 235. Então houve certa tolerância durante esses imperadores. Logo após a fase conturbada, de que falei, Sétimo Severo chega ao poder. Quando ele chega ao poder e consegue alguma estabilidade, a primeira coisa é esse desejo demoníaco de perseguir os cristãos. Então, durante a instabilidade, foi até benéfico para os cristãos. Eles seguiram sem grandes períodos de perseguição. Quando Sétimo Severo consegue se estabilizar no poder, a primeira coisa que ele faz é perseguir duramente os cristãos. E aí, Eusébio de Cesareia tem descrições verdadeiramente cruentas dos tipos de crueldade, de perseguições, de torturas a que os cristãos sofreram, tá certo? No Egito, em Cartago, ok? Nas regiões da Palestina, todos os lugares onde eles foram caçados. Então você tem situações, descrições dele que de fato são muito terríveis, são de entristecer muito, de imaginar o sofrimento pelo qual passaram esses nossos irmãos e irmãs. E aí ele fala dessa lista desses que de certa forma não viam também, não tinham um propósito tão grande, né, tão cruento de dar sequência a essa perseguição. Então foram tratando da sua administração, mas sem dar grande atenção a essa questão da perseguição aos cristãos, conforme ele menciona aqui nessa lista. Então, conforme está em tela, você tem: depois de grande período conturbado, marcado por golpes e sucessores, imperadores de caserna, golpes e sucessões de imperadores de caserna, que são os imperadores ligados ao contexto puramente militar. Então eles não tinham tanta habilidade política, porque você pensar na Roma imperial e naquele contexto, né, contexto aí de 200 da era cristã,
Então você zero tecnologia, tudo é feito de uma forma bem prática, né? De uma forma bem natural. Então uma ordem expedida de Roma para chegar até os limites do Império, você pense aí nas dificuldades, no trânsito, na demora, para se gerir, né, toda essa vasta extensão do Império Romano. Você pegar aí no mapa, né, depois a gente vai olhar alguns mapas aí, quase toda a região da Europa fica na parte norte aí para os germanos, para os saxões, tirando ilhas britânicas, mas do Reno para baixo, né, todo aquele território norte da África, parte aí do que se chama hoje de Oriente Médio, até o Tigre e Eufrates. Então é um território gigantesco, um território imenso, enorme. Então, para gerir um território desse, imagine a dificuldade. Então, alguém que chega ao poder e não tem todo o traquejo político, não tem todo o traquejo administrativo, de entender o que é importante, quais são as pessoas capazes para estar à frente dos cargos, qual a melhor política a se adotar em relação àquilo que é necessário para manter a paz nas províncias, para que as pessoas cuidem dos seus negócios e não em revolta contra o Império. Então, quando chega alguém que foi vitorioso no campo de batalha e com isso conquistou, tá certo? Conquistou o favor, né, daqueles pelotões, daqueles exércitos, né, que estava sobre os quais estava liderando, ele tem até o poder de se impor, de marchar contra Roma, destruir tudo e calar a boca dos senadores. Mas chegado ao poder, tá certo? E vai distribuir alguns favores, vai conquistar algumas pessoas, atrair alguns para si, ameaçar outros e se estabelecer no poder. Mas não basta apenas se impor, tá certo? Não basta apenas amedrontar as pessoas e ocupar a cadeira, ocupar o trono imperial. Você tem que ter de fato a habilidade de negociação, a habilidade de estender sua influência, de analisar bem as pessoas que você vai delegar cada função. E é exatamente isso que faltava em relação a algumas figuras que ocuparam o trono imperial, mas que vinham do contexto militar e tinham habilidade no campo de batalha, mas não no campo político, mas não no campo administrativo. Então é por isso que você vê, muitas das vezes, o imperador voltando-se às vezes a atenção, até para tirar um pouco a atenção da sua ineficácia, né, da sua inépcia, voltando-se de forma bastante exagerada para a perseguição. Então você tem também esse contexto. Veja só, dando sequência aqui. Você tem essa narrativa, conforme eu já estava lendo aí, Imperadores de Caserna, né, que vem desse contexto militar. Sétimo Severo, que já descrevemos aqui, chega ao poder e institui uma abjeta perseguição entre 202 e 211, onde cristãos foram mortos pelos meios mais bárbaros, entre eles a irmã Perpétua e sua escrava Felicidade. Aí temos aí o contexto, né? Inclusive já havia até mencionado lá atrás sobre a irmã Perpétua, né? Então nós temos ali aquela irmã que era chamada Felicidade e tinha aqueles filhos que foram torturados diante dela e foram mortos. E aqui nós temos a irmã Perpétua e com a escrava dela chamada Felicidade. Eusébio de Cesareia, perseguição de Severo. A gente vai ver um pouco da descrição desse autor importantíssimo para a historiografia cristã, nos descrevendo o contexto da época, né, da perseguição de Severo. Página 279. Vamos ver aí o que Eusébio de Cesareia tem a nos comunicar sobre a época dessa perseguição. Página 279, perseguição de Severo. Ao mover também Severo uma perseguição contra as igrejas, brilhantes foram em toda a parte os testemunhos prestados pelos atletas da religião. Mas eles se multiplicaram especialmente em Alexandria. Onde qual em grande estádio eram congregados de todo o Egito e de Tebaida, que ficava mais no interior do território egípcio. Os atletas de Deus, e onde receberam de Deus a coroa, suportando com toda coragem diferentes suplícios e gêneros de morte. Entre elas achava aquele que é chamado pai de Orígenes, Leônidas, conforme ele citou ali na leitura, né? E que foi decapitado. Deixou o filho muito jovem. Deste é oportuno
é oportuno relembrar brevemente qual foi, desde este momento, a predileção pela palavra divina, sobretudo por ser grande sua fama diante da maior parte dos homens. Aí ele vai tratar um pouco aqui acerca da educação de Orígenes. Eu vou pular essa parte, tá ok? Porque estamos tratando especificamente acerca da perseguição. Então fica aí para aqueles que estão interessados pesquisar mais ainda acerca da história, tá certo, de Orígenes, que está registrada aqui em Eusébio de Cesareia. Mas somente até aí foi suficiente. Então a perseguição que se instaura no tempo de Severo, né, e aqueles que foram ceifados e que eram preciosos aí para a fé cristã, né, que de fato haviam contribuído grandemente para o desenvolvimento, para o crescimento da fé, em que entregaram suas vidas nesses períodos de perseguição. E aí temos Orígenes, que é atingido ao ficar sem seu pai, né? Teve então que atender muito cedo a sua família, mas mesmo assim pôde se desenvolver e se tornar um grande referencial. Mesmo que ele apresente alguns problemas por privilegiar demais a interpretação alegórica e por tentar fazer uma fusão entre a filosofia, conhecimentos filosóficos da época e o cristianismo, ele se empenha bastante em fazer isso, mas ele sim é uma figura muito importante. Nós vemos ele ligado à chamada Didascália, que era uma importante escola cristã fundada na época e que trabalhava exatamente essa questão de aproveitar dentro da filosofia aquilo que poderia ser benéfico ao cristianismo, tá ok? Então formaram-se grandes líderes dentro dessa escola Didascália. Vamos seguindo então aqui na nossa descrição. Depois de breve período pacífico, sobe ao poder Maximínio. Então temos aí aquela lista, né, que já passamos, de Caracalla, Heliogábalo e Alexandre Severo, tá certo? Que houve um pequeno período pacífico. Sobe ao poder Maximínio, 235 a 238. E prossegue com a perseguição, aquilo que havia sido iniciado na época de Sétimo Severo. Você tem um pequeno período aí de descanso, mas após Maximínio já retoma essa política de perseguição. Após segue-se a época de Décio, 249 a 251, que intensifica a perseguição e assassínio dos cristãos com o objetivo mesmo de seu extermínio. Época em que Orígenes foi Marte. Aí você vê a situação. Na época de Severo, o pai de Orígenes foi morto decapitado. Aí Orígenes teve que assumir a responsabilidade sobre a sua família e continuar a sua carreira cristã. Houve um pequeno período de paz, uma retomada da perseguição com Maximínio e agora a perseguição de Décio, com aquela informação que eu passei para vocês no início da aula, daquele documento Libellus, né, e esta lei ímpia que foi instituída no Império por Décio, obrigando o sacrifício aos deuses e a paz do imperador pelo menos uma vez por ano, deixando de fora os judeus que conseguiram esse privilégio junto ao Império, né, com os contatos que eles tinham junto ao Império. Mas os cristãos que estavam na base da sociedade foram diretamente atingidos. Então, o propósito, inclusive, era esse, atingir diretamente os cristãos. Então, com a instituição dessa perseguição, todos aqueles que não cederam, tá certo? Todos aqueles que não venderam a sua alma para receber o libellus, receber o certificado, a certificação do mundo pagão de que aquela pessoa lhes pertencia, esses que se recusaram a se fazerem amigos do mundo, tiveram que entregar sua vida, dentre eles o próprio Orígenes, né, que foi martirizado aí na grande perseguição de Décio. Então você tem agora uma retomada com toda a força da perseguição, instituindo inclusive leis para criminalizar de forma bastante ampla aqueles que se recusavam a ceder diante do poderio romano. E aí tem até uma lista citada aqui na apostila, reinado de Décio, 249-251. Cipriano, bispo de Cartago, um dos maiores escritores e dirigente da igreja desse período, disse: o mundo inteiro está devastado. Orígenes morreu em consequência de ser preso e torturado no governo de Décio. Você tem a descrição que é dada aí, e a gente vai aproveitar para trazer mais descrições com Eusébio de Cesareia, Perversidade de Galo e Décio, página 343. Página 343 de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Vamos lá. Ele diz aqui: o reinado de Décio não perdurou 2 anos inteiros, e ele com seus filhos logo foi
executado. Sucede-lhe Galo. Nessa ocasião morre Orígenes, tendo completado seu 69º ano. Ora, Dionísio, ao escrever a Hermamão, declara a respeito de Galo o seguinte: mas nem Galo reconheceu a maldade de Décio, nem tomou precauções ante o mal que o havia derrubado, mas tropeçou na mesma pedra que estava diante de seus olhos. Estando próspero o seu reinado e os negócios de acordo com seus desejos, expulsou os homens santos que intercediam junto a Deus por sua incolumidade e pela paz. Em consequência, com eles expulsou também as orações proferidas em seu favor. Isto relativamente a Galo. Ok? Então temos aí já alguma descrição, tá, ok? Que nos é transmitida por esse irmão, o irmão Dionísio, tá, ok? E temos aqui outras descrições também acerca do bispo de Roma nessa época. Na cidade de Roma, tendo Cornélio exercido uns 3 anos o episcopado, Lúcio foi escolhido para seu sucessor. Este praticou o ministério pouco menos de 8 meses, e após sua morte foi o munus transmitido a Estevão. E a este último escreveu Dionísio a primeira de suas cartas sobre o batismo. Nessa ocasião estava sendo agitada a importante questão: deveria-se purificar pelo batismo os que se convertiam de qualquer heresia? Vigorava o costume efetivamente antigo de usar apenas para tais casos uma oração acompanhada da imposição das mãos. Então, coisas interessantes, né? Temas interessantes que se discutiam aí na época em que se infringia essa perseguição. Então ele também nos descreve aí algumas situações corriqueiras aí dessa época, tanto na questão das perseguições do cotidiano, mas também dos temas importantes para a vida religiosa, como por exemplo essa discussão acerca de batismo. Então temos aí o período da perseguição. Sétimo Severo retoma essa perseguição de forma muito intensa. Há um pequeno período, Décio institucionaliza essa perseguição para o império, tá certo? Com leis inclusive promulgadas. Eusébio de Cesareia descreve que Décio pouco tempo depois é morto, ele e seus filhos, mas Galo dá continuidade a esse período de perseguição. E agora chegamos ao cume dessa perseguição com Diocleciano. Veja só. 284 a 305, a última das grandes perseguições à cristandade, mandou erigir, olha só, a sanha de violência, né, de sangue, de mortandade que ocupava a mente desse homem. Mandou erigir um monumento em honra à perseguição dos cristãos. Derrubou templos, tentou destruir os textos sagrados e perseguiu impiedosamente os irmãos em todo o império. Enfim, em 305 renuncia. Na verdade, ele divide o poder. Tá certo? Não é que ele vai sair totalmente do poder, mas ele vai dividir o poder. E divide o império em 2. Tá certo? E cada parte sendo governada por um imperador. Aí você tem a chamada tetrarquia. Tá, okay? Mas antes disso, com essa perseguição instaurada aí por Diocleciano, você tem um monumento erigido à perseguição, né? Erigido em honra à perseguição dos cristãos. E é interessante, eu li em F.F. Bruce, é um livro dele tratando sobre cânon do Novo Testamento, ele falando que um dos aspectos interessantes para você perceber a diferença que já se fazia nessa época, antes do concílio de Nicéia, tá certo? Antes daquela questão das deliberações maiores sobre cânon, você já tinha em épocas bastante posteriores um entendimento dos cristãos de modo geral em relação ao que era cânon e o que não era cânon, mesmo não tendo ainda sido instituído uma lista canônica oficial, mas já se tinha conhecimento de textos que eram comprovadamente textos revelados e com autoridade, textos que tinham autoridade apostólica, né? Apostolicidade, e textos que já não gozavam dessa autoridade. Por exemplo, ele cita que já circulavam na época, ele cita inclusive alguns textos que passam essa orientação, se eu não me engano está no Didaquê também, que orientam os cristãos adiante de uma comitiva de perseguição enviada por Diocleciano. Então enviava lá as autoridades que iam investigar determinada cidade, invadiam as casas, né,
observavam, tentavam impor, né, ao povo a adoração a esses deuses, e inclusive foram ordenados a vasculhar as casas em busca dos textos, em busca dos livros sagrados. Ele começou a compreender o poder, ele começou a compreender a autoridade que o texto sagrado exercia sobre a vida cristã. E aí ele infringe uma perseguição para tentar eliminar também os textos, coisa que foi feita também contra os judeus em épocas anteriores, por Antíoco Epifânes, por exemplo, que tentou eliminar, tá certo, todas as Torás. Então também aqui nós vemos essa atenção do perseguidor para com os textos. Já circulava naquela época uma orientação de que se a pessoa fosse exposta a esse tipo de averiguação, ela deixasse fácil, tá certo? Deixasse acessível os textos que não são revelados, textos que não são de autoridade apostólica. Então as pessoas tinham esses textos, não é que eles estavam totalmente proibidos de ler, eles liam o Didaquê, eles liam o Pastor de Hermas, eles liam o livro de Enoque, eles liam esses livros de sabedoria de Salomão, de Eclesiástico, tá certo? Que depois consta lá na Bíblia Católica. Então esses textos circulavam entre as pessoas de modo geral, eram textos tidos como interessantes, edificantes até, mas não eram textos normativos para a vida, não eram lidos na igreja. Então havia essa diferença entre texto lido na igreja e texto que era utilizado em casa, nas comunidades. Então esse texto aconselha essa prática de deixar fácil para os inquisidores, né, de Diocleciano encontrar esses textos, acreditando estar encontrando o texto sagrado. E aí queimava-se, destruía-se esses textos, né, sem essa autoridade canônica, e preservava-se da melhor maneira possível os textos com autoridade. Esses textos que foram sendo passados de geração em geração, até que quando chegarem os concílios, irão deliberar, irão analisar aqueles textos que gozam de testemunho das comunidades e serão então incluídos naquilo que chama-se cânon. Será determinado o cânon, tá ok? A partir dos testemunhos das comunidades sobre a autoridade desses textos. O cânon não foi inventado, o cânon foi confirmado. A autoridade, eles já gozavam de autoridade, né? Que foi lhes dado. Eles já tinham essa autoridade. O que é interessante observar esse aspecto também nesse contexto de perseguição, da perseguição aqui de Diocleciano, 284 a 305. Eusébio de Cesareia, precedente da perseguição. É interessante agora que a gente vai ver esse texto de Eusébio, que nos descreve um pouco da situação interna da igreja, porque ele também tem esse cuidado. Ele descreve as perseguições que foram feitas contra a igreja, mas ele também nos dá aqui um importante alerta sobre em que situação a igreja se encontrou na época em que sofreu essa perseguição. Então, Eusébio faz essa autoanálise também, essa análise sobre a própria igreja em si, qual era a sua postura, qual era o seu comportamento na época em que teve que enfrentar essa terrível perseguição sobre Diocleciano. Veja só, na página 397, precedentes da perseguição contemporânea. Ultrapassa nossas forças expressar de modo adequado a grandeza e a qualidade do respeito e da liberdade de que antes da perseguição contemporânea usufruía a pregação da religião do Deus do universo anunciada por Cristo e todos os homens gregos e bárbaros a fim de ser vivida. Comprova-se a benevolência dos príncipes para com os nossos. Chegavam a confiar-lhes o governo de províncias e livrá-los da angústia ocasionada pela obrigação de sacrificar, pois sentiam grande simpatia por nossa religião. Olha a situação que está se descrevendo aqui. Então você tem muitas das vezes essas atitudes de intensa perseguição movidas também pelo desespero daqueles que estão apegados às tradições da antiga religião pagã e que estão vendo constantemente o cristianismo crescer e passar agora a ocupar posições não somente na parte mais baixa da sociedade, mas começar a interagir nas camadas superiores, nas camadas militares, com soldados, com generais, com comandantes, né? Com centuriões, okay? Que estão agora aderindo, que estão agora entregando sua vida a Cristo. E estão de fato, depois de vislumbrarem tantos espetáculos de carnificina, de mortandade e de coragem por parte dos irmãos, de muita valentia, ao enfrentar essas situações e manterem-se firmes, fiéis a Cristo,
não cederem para aceitar o libelo, eles têm visto e têm sido cada vez mais convencidos de que eles estão servindo a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo, a um Deus que de tão presente que está, lhes fortalece para essa decisão. Então isso começa a minar a sua resistência, como já falamos ao longo, né, dos períodos iniciais de perseguição, nos quais os cristãos, resistindo, ao mesmo tempo que serviam de espetáculo, serviam também de questionamento para aqueles que assistiam a esses espetáculos, né? Por que eles resistem assim? Por que eles são tão resolutos nessa sua fé? Por que eles insistem nessa decisão? E assim é isso que começamos a observar a partir da fala de Eusébio, aqui nessa leitura. E que essas perseguições muitas das vezes eram levantadas como tentativa de trazer uma limpeza sobre toda a estrutura do império, inclusive para tentar eliminar aqueles cristãos que já estavam presentes dentro mesmo da administração romana. Muitos romanos que já estavam cedendo, tá certo, à fé cristã. Então você tem a situação, conforme ele indica aqui, houve um tempo, tá certo, depois aí da época de Décio e Galo, então houve um período de paz e muitos príncipes, como ele coloca aqui, muitos administradores de províncias, começavam agora a demonstrar simpatia pelo cristianismo e começavam a até permitir que muitos cristãos estivessem à frente de governos de províncias, estivessem no exército, tá certo? Estivessem participando da gestão, da administração. Que dizer dos que residiam na corte imperial e os próprios príncipes? Eles permitiam aos familiares, às esposas, aos filhos, aos servos, a agir em sua presença com liberdade relativamente à religião. Como a fé cristã está mais presente agora até dentro do palácio imperial. Veja só. Vamos lá. Por palavras e obras, sendo-lhes de certo modo lícito gloriar-se do livre exercício da fé, consideravam-nos mais dignos de favor que seus companheiros de serviço. Tal foi o célebre Doroteu, o mais benévolo e fiel de todos, e por isso mais honrado entre os magistrados e governadores. Com ele também o famoso Gorgônio, e muitos outros considerados igualmente dignos da mesma honra, por causa da palavra de Deus. O cristianismo agora fortalecendo posições dentro desses meios mais elevados da sociedade, começando até a serem confiados a eles a direção, tá certo? E a participação dentro da estrutura imperial. Notava-se também o acolhimento que recebiam os chefes de cada igreja da parte de todos os procuradores e governadores, como ainda descrever as inúmeras assembleias e as multidões de reuniões em cada cidade e os notáveis concursos de povo nas casas de oração. Por esse motivo não bastavam mais as construções antigas, e em cada cidade elevavam-se espaçosas e amplas igrejas. Aí você entende o porquê da descrição que foi dada aí de Diocleciano na sua loucura, né, de poder, no seu anseio de tentar restaurar a antiga religião, ele avançar tanto para a questão da mortandade desses irmãos e irmãs, como também a destruição de templos, porque já haviam se multiplicado os templos e os templos cada vez mais em proporções maiores. Então isso de fato causou o terror, causou o pânico daqueles que queriam preservar a antiga religião pagã, e principalmente os livros. Eles perceberam o poder que tinha a Sagrada Escritura na mão desses irmãos e dessas irmãs que, alimentando-se da palavra de Deus, se fortaleciam cada vez mais na sua posição. Então ele avança para de fato tentar eliminar todos os meios pelos quais eles pudessem estar fortes dentro do império. Inveja alguma impedia esse progresso no decurso do tempo, bem como o aumento diário de grandeza, nem conjurações humanas os entravavam, nem conjurações humanas os entravavam, né? As pragas, né, que os sacerdotes pagãos tentavam rogar. Nenhum demônio maligno era capaz de exercer seus malefícios em contrário, pois a mão divina e celeste envolvia e protegia seu povo, que aliás bem o merecia. Mas a inteira liberdade degenerou. Aqui está o alerta. Aqui está o alerta que Eusébio deu em relação ao comportamento, à postura da igreja ante o período de paz que foi vivenciado nessa época e que ressoa para a nossa, que ecoa na nossa época, tá certo? Na situação da igreja atual. Então nós temos visto já, isso já é um fenômeno
manifesto, que nós já temos percebido uma alteração, uma mudança, desde o primeiro momento em que a igreja aqui no nosso território cresceu, se expandiu, lutou pelo seu espaço, conquistou e ganhou a simpatia, muitas das vezes, de muitas pessoas, tendo o crescimento extraordinário que teve desde 1900 para cá, e a época atual, onde nós temos visto multiplicarem-se muitas das vezes um antagonismo, tá certo? Uma insatisfação, uma crítica, e nem sempre injusta, muitas das vezes justificada pelos escândalos, justificada, né, por muito comportamento leviano, comportamento errado, comportamento anticristão em um cristão. Uma coisa extremamente contraditória, mas real. Então, existe muitas das vezes situações nas quais parte da perseguição é causada também por esta falta de comprometimento, essa falta de responsabilidade na maneira como operar a sua fé, na maneira como operar a mordomia cristã. Então, muitas das vezes o que falta é uma mordomia cristã voltada para a glória de Deus, voltada para o testemunho, tá certo? E para que o nome de Deus, o nome de Cristo seja engrandecido. Perdão. O nome de Cristo seja engrandecido, seja glorificado nas nossas atitudes. Tá, okay? Então, é isso que Eusébio notou para a época dele e é, na verdade, algo muito atual também para a nossa. Mas a inteira liberdade degenerou em relaxamento e descuido. Nós nos invejávamos, injuriávamos mutuamente, e quando havia oportunidade, pouco faltava para que nos combatêssemos com as armas. Pouco faltava para que nos combatêssemos com as armas. Já pensou na loucura que Eusébio viu em seus dias e que, estupefato, ele sente a necessidade de descrever isso, mesmo para demérito dos cristãos? Os cristãos que há pouco haviam sido duramente perseguidos e que uniam-se numa fé para resistirem a essa perseguição, para se manterem firmes, agora, com o advento de um período de paz, eles de tal modo relaxam, né, nessa mordomia da fé, nessa guarda da palavra de Deus, nesse testemunho fiel, que não somente relaxados desse testemunho, agora eles começam a disputar entre si, de modo a quase irem, né, às vias de fato. A guerra entre si, a guerra entre igrejas. E aí seria um fenômeno completamente absurdo. Um fenômeno absurdo. Inclusive você tem a descrição posterior, quando chegamos à época de Constantino, quando Constantino disputa com Licínio o poder, Justo Gonzalez, na sua obra História Ilustrada do Cristianismo, ele nos descreve que Licínio, na parte oriental de Roma, ele, na verdade, não instaura perseguições grandes contra os cristãos, mas se vê obrigado, em alguns momentos, a intervir em batalhas de cristãos contra cristãos. E assim, quando ele vai tentar, muitas das vezes, apaziguar a situação na sua parte do império, e combate, às vezes, um grupo cristão que, na verdade, estava causando problemas ao se voltar contra outro grupo e tentar eliminá-lo, ele é acusado injustamente, muitas das vezes, de ser um perseguidor. Mas, como o Justo Gonzalez assim nos descreve, na verdade, se analisarmos melhor a história, veremos que este tumulto principiou entre os cristãos. Cristãos agora combatendo contra cristãos, que é o que Eusébio já está denunciando aqui. Nós nos invejávamos, injuriávamos mutuamente, e quando havia oportunidade, pouco faltava para que nos combatêssemos com as armas, ou com as lanças das palavras. Muito bem. Os chefes em desavença com os chefes. Aí começa a soberba humana, né? Começa aí aquilo que a Bíblia chama de cães gulosos. Eles começam a se manifestar. Então agora eles querem as vantagens, eles querem a opulência, eles querem o poder, eles querem acumular para si, eles querem exercer influência, ser no destaque. E aí começa a vaidade humana destruir, degenerar essas lideranças e instituir uma batalha entre si. Então agora, quando o cristianismo tem a oportunidade de um grande crescimento, de demonstrar a sua fé, demonstrar Cristo para o mundo, os líderes são apanhados desse espírito maligno e começam a destruir aquilo que foi construído com tanto sangue pelos mártires. Esta é a situação. Vamos ver? Os chefes em desavença com os chefes, o povo contra o povo.
A maldita hipocrisia e a dissimulação haviam atingido o mais alto grau de malícia. Então, como habitualmente, o juízo de Deus que governava com suavidade, e medida, era protelado, ainda que reuniam assembleias. Foi entre os irmãos que pertenciam ao exército que começou a perseguição. Então, a primeira perseguição iniciou por aqueles que, dentro do exército, se proclamavam cristãos, né? Professavam o cristianismo, e assim recusavam certas honras, recusavam certo culto ao imperador, reconhecimento, né, prestar sacrifícios aos deuses do império, aos deuses do imperador. Então, diante disso, eles despertaram, né, a sanha de ódio do império, despertaram aí a atenção desses, né, em relação à presença cristã no meio deles, a presença cristã no exército, a presença cristã dentro da administração imperial, e assim iniciou-se o período novamente de perseguição. Com certa insensibilidade, descuidávamos de tornar a divindade propícia ao nosso favor. Agíamos como ateus, julgando não constituir em nossos interesses objeto de solicitude e vigilância divina, e acumulávamos as maldades, umas sobre as outras. Os pretensos pastores, desdenhando as normas da piedade, lançavam-se apaixonadamente em mútuas contendas, nada mais faziam que entregar-se a disputas, ameaças, invejas, inimizades e ódios recíprocos. Ambicionavam ardorosamente o poder, qual tirania. Procediam segundo a palavra de Jeremias: o Senhor, em sua ira, escureceu a filha de Sião, do céu precipitou sobre a terra a glória de Israel. No dia de sua ira, ergueu-se do estrado de seus pés. O Senhor afogou todas as belezas de Israel e demoliu todas as fortalezas. Livro de Lamentações, capítulo 2, versículos 1 e 2. E realizavam a profecia dos Salmos: renegaste a aliança do teu servo e até o chão o profanastes. Pela ruína das igrejas, seu santuário, e fizeste brechas em seus muros todos, e arruinaste as suas fortalezas. Todos os que passavam no caminho o pilharam, tornou-se um opróbrio para os seus vizinhos, pois o Senhor exaltou a direita dos seus opressores, e retirou-lhes o socorro da espada. Não o sustentou no combate, ainda que o despejou da expiação, derrubou seu trono por terra, encurtou os dias de sua juventude, e a todos cobriu de vergonha. Salmos 88, 40 ao 46. Aí ele prossegue aqui: destruição das igrejas. Todas essas coisas efetivamente se realizaram em nossa época, quando víamos com nossos próprios olhos as casas de oração completamente arrasadas, de alto a baixo, as escrituras divinas e sagradas entregues ao fogo no meio das praças públicas. Olha a perseguição que adveio. Então a igreja, que começou a relaxar na sua postura, começou a apostatar, tá certo? A negar a Cristo com as suas atitudes ímpias, a de fato se apaixonar pelas coisas do mundo e disputarem poder entre si. Eles agora estavam vendo essa calamitosa situação na qual os templos estavam sendo destruídos e as escrituras queimadas, e eles de fato perseguidos até a morte. Então Eusébio nos descreve o clímax desse momento, né? Momento em que antecedeu com a apostasia da igreja, e agora o momento de perseguição, onde haverá uma verdadeira depuração, como se estivessem sendo lançados numa fornalha, para queimar todos aqueles que não pertencem verdadeiramente à igreja, tá certo? E para que restem somente aqueles que vão dar um belo testemunho, tanto pelo martírio, ou que vão resistir a esta época e vão então reconstituir a igreja conforme aqueles que são fiéis, conforme aqueles que não negam a Cristo, mesmo diante de toda essa perseguição. Vamos lá. Arrasados do alto a baixo, as escrituras divinas sagradas entregues ao fogo no meio das praças públicas. Os pastores das igrejas, dissimulando-se vergonhosamente aqui e ali, ou capturados ignominiosamente, e insultados pelos inimigos, quando, segundo a outra palavra profética, foi espalhado o desprezo sobre os príncipes, e ele os fez vagar por lugares ínvios,
e não andar pelos caminhos. Salmo 106, 40. Mas não nos cabe pormenorizar as tristes desgraças que no final lhes advieram, pois não é nosso propósito entregar à memória dos pósteros suas recíprocas dissensões e loucuras antes da perseguição. Por essa razão decidimos nada contar a respeito além daquilo que nos permite verificar como foi justo o juízo de Deus. Então ele é bastante sábio ao dizer, olha, eu apenas estou passando para você qual era a situação real da igreja na época, mas não vou pormenorizar, porque eu não pretendo passar essa vergonha adiante. Interessante, já temos então a ciência, né, desse alerta, desse período de apostasia, que é exatamente o que temos que evitar. A seguir da apostasia, a perseguição. Infelizmente, muitas das vezes o período mais perigoso para a igreja é o período de paz, que é o período de relaxamento. E com esse relaxamento, a entrega ao pecado, a entrega à apostasia. Não quisemos, portanto, rememorar os que foram submetidos à prova durante a perseguição, ou que totalmente naufragaram na questão da própria salvação, e que por livre vontade se precipitaram em ondas profundas. Narraremos apenas nessa história universal o que traria utilidade em primeiro lugar a nós mesmos, e em seguida aos pósteros. Partimos agora para a descrição abreviada dos combates sagrados dos mártires do Verbo Divino. No 19º ano do reinado de Diocleciano, no mês de Dístros, que os romanos denominam março, na proximidade da festa da Paixão do Salvador, por toda parte foram afixados os éditos imperiais que ordenavam arrasar as igrejas até os alicerces e jogar as escrituras no fogo. Proclamavam caçados os que estavam em função e privados da liberdade os que se achavam serviço de particulares, se permanecessem fiéis à sua profissão de cristãos. Tal foi o primeiro édito contra nós. Pouco tempo depois apareceram outros éditos, ordenando primeiro que se pusessem no cárcere por toda a parte os chefes das igrejas. Logo em seguida se utilizassem todos os meios para forçá-los a sacrificar. Então temos aí essa pequena descrição. Ele prosseguiria aqui com o procedimento dos cristãos durante as perseguições, mas para não ser tão extensivo aqui nessas descrições, a gente vai encerrar por aqui essa leitura, porque a gente quer fazer, na verdade, uma outra leitura que estará na página 419. Vamos para lá. Página 419 de História Eclesiástica, tá certo? De Eusébio de Cesareia. Então, página 419, ele nos fala: chefes da igreja que comprovaram com o próprio sangue a autenticidade da religião de que eram embaixadores. Agora vamos mostrar exemplos positivos daqueles que no momento de pior perseguição aparecem, ok? Aqueles que se mostram de fato fiéis, aqueles que muitas das vezes não tinham oportunidade, não tinham chance, não tinham destaque, mas quando o vento da perseguição passa a soprar, muitos daqueles que eram apenas falsos, que não estavam edificados sobre a rocha e que são levados por esses ventos, que são destruídos, tá certo? Saem do caminho e esses então aparecem. Esses então tornam-se destaque, porque estão fiéis, estão alicerçados na rocha que é Cristo. Entre os chefes da igreja que prestaram testemunho em cidades célebres, o primeiro que deveríamos proclamar como mártir, em colunas erigidas em honra dos santos do reino de Cristo, é Antimos, bispo da cidade de Nicomédia, cuja cabeça foi cortada. Depois, entre os mártires de Antioquia e dessa comunidade, um sacerdote excelente por sua vida, Luciano, que em Nicomédia, na presença do imperador, anunciou o reino celeste de Cristo. De fato, ele cumpriu aquele salmo, né, que te louvarei no meio dos deuses. Então ele, diante da presença do pagão, aí ele proclama o reino celeste de Cristo. Primeiro por uma apologia e em seguida também por seus feitos. Dentre os mártires da Fenícia, sejam muito decantados os pastores do rebanho espiritual de Cristo, em tudo agradáveis a Deus: Tirânion, bispo da igreja em Tiro, Zenóbio, sacerdote da igreja de Sidom, e ainda Silvano, bispo das igrejas de Emessa. Este com seus companheiros tornou-se alimento das feras na própria Emessa, e foi incluído nas fileiras dos mártires. Os dois outros, em Antioquia, glorificaram a palavra de Deus por sua paciência até a morte. O bispo foi lançado nas profundezas do mar, e outro, Zenóbio,
ótimo médico, morreu corajosamente nas torturas que lhe foram infligidas nos flancos. Entre os mártires da Palestina, Silvano, bispo da igreja de Gaza, com outros 39, teve a cabeça cortada nas minas de cobre de Faino. Lá também Peleu e Nilo, bispos egípcios, sofreram com outros a morte pelo fogo. E lembramos também entre eles a grande glória da comunidade de Cesareia, o sacerdote Pânfilo, o mais admirável de nossos coetâneos, cujo mérito de belas ações descreveremos em tempo oportuno. Dos que morreram gloriosamente em Alexandria, em todo o Egito e em Tebaida, assinalemos em primeiro lugar Pedro, bispo de Alexandria, modelo divino dos doutores da religião de Cristo e seus companheiros sacerdotes. Fausto Dios, Amônio, perfeitos mártires de Cristo. Fílias, Ezequiel, Paquímio, Teodoro, bispos das igrejas do Egito, além de milhares de outros cristãos ilustres, comemorados nas comunidades, por região e localidade. Confiar o registro aos combates dos que, na terra inteira, lutaram pela religião de Deus, e contar com exatidão tudo o que lhes aconteceu não nos compete, mas seria propriamente tarefa que incumbe às testemunhas oculares dos acontecimentos. Quanto aos que presenciei, falo-os-ei conhecidos de nossos contemporâneos por meio desta obra. Ele segue aqui dando descrições, mas não prosseguirei, porque senão torna-se muito cansativo. Então, já demos testemunho tanto da situação da igreja logo antes, da perseguição de Diocleciano, pouco antes dessa grande perseguição, como houve um tempo em que os cristãos de fato estavam conseguindo uma ascensão dentro de diversas esferas da sociedade romana, como isso causou espanto, causou terror, tá certo? Às autoridades romanas e ao imperador de modo especial, e como de fato, durante esse período de paz, infelizmente, muitos integrantes da igreja apostataram da fé e se tornaram de fato muito cobiçosos do poder, do vil metal, e começavam a disputar entre si, abandonando completamente seu testemunho cristão. E com isso, advindo o vento de perseguições, foram estes mesmos que naufragaram, que desistiram, tá certo? Que envergonharam o evangelho, mas por outro lado também foram tirados do meio para que aqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros líderes, aparecessem e continuassem com o seu poderoso testemunho de Cristo Jesus, para que o nome do Senhor fosse glorificado por meio desses mártires, por meio desses heróis da fé. Assim também acontece na atualidade, quando vemos a igreja passando por alguns períodos de paz. Infelizmente ela começa a se corromper, mas advindo os períodos de perseguição, nós vemos de fato aparecer naqueles que são autênticos cristãos, aqueles que são verdadeiros cristãos. E assim temos a situação da perseguição com Diocleciano. Perpétua a jovem, no reinado de Severo foi martirizada Perpétua. Aqui temos essa descrição, que na verdade já foi dada. A seguir de Perpétua, é uma senhora casada, 22 anos, de boa família, mãe de uma criança, era nova convertida. Saída do paganismo, nem com as súplicas de seu pai ela negou a Cristo. Nesse dia, conduzindo-na para fora com o irmão e outra mulher chamada Felicidade. As duas foram atadas em redes, lançadas a uma vaca brava. Os ferimentos de Perpétua não foram mortais, e a população farta, mas não saciada pelo sangue, disse ao algoz, o carrasco, que aplicasse o golpe de morte. Como este, despertando de um sonho agradável, Perpétua chegou à túnica mais a si, levantou o cabelo, que lhe caía pelas costas abaixo, e depois de ter dirigido com voz fraca algumas palavras de animação a seu irmão, guiou mesmo a espada do gladiador para o seu coração. Muito bem. Temos aí exemplos de coragem, demonstração aí de fidelidade à palavra de Deus, fidelidade a Cristo, em quaisquer circunstâncias. Então, Bispo Basílio foi um dos que pereceram nas mãos de Julião. Foi encarcerado e ameaçado de morte. Julião o interrogou pessoalmente. Basílio, nesse interrogatório, predisse a morte do imperador e disse-lhe ainda do tormento que lhe sobreviria na outra vida. Encolerizado, Julião ordenou que o corpo desse seguidor de Cristo fosse descarnado. Aí temos aí as situações de terrível flagelo, terrível torturas pelas quais passaram estes campeões da fé. Artêmio, comandante das forças romanas no Egito, foi privado de seu mandato
por ser cristão. Logo teve seus bens confiscados e foi decapitado como Paulo, né? Aqueles que tinham o privilégio da cidadania romana, das honras romanas, eles eram decapitados. E aí temos aí este cristão como general, tá certo? Como comandante das forças romanas que estavam no Egito. Esse era o pavor das lideranças da época. Esse era o pavor dos imperadores, o pavor do Senado, tá certo? Do povo, da alta estirpe, de que os cristãos agora estivessem presentes nesses meios. E não se engane, não se confunda. Esse também é o medo da nossa época. Nós vemos cristãos crescendo na área das ciências, tá, ok? Nas diversas áreas da ciência, tendo de fato grande formação, grande autoridade e contraditando muitas das falácias que são levantadas por aqueles que pretendem combater sempre e de todos os meios a verdade da existência de Deus, da criação de Deus em relação a todas as coisas, tá, ok? Do sobrenatural. Então, quando vemos pessoas que estão fiéis a Cristo crescendo nessas áreas, veremos também o levante de grandes perseguições contra elas, contra a igreja, cristãos na política, cristãos como grandes empresários, e isso desperta a fúria daqueles que, motivados aí por intenções satânicas, diabólicas, estão sempre perseguindo a igreja de Cristo em todas as épocas. E aí vimos aí todos estes que estão na fileira dos perseguidores, né? Adnero, de 64 a 68, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Máximo, depois Trácio, Décio, que descrevemos lá com a implantação daquela lei ímpia, Valeriano, Aureliano e Diocleciano, seguido por Galério, tá certo? 303 a 311. A tetrarquia, aí vamos passar para a próxima aula, tá certo? Com essa abordagem, vamos falar acerca da tetrarquia e da conversão de Constantino. A tetrarquia e a conversão de Constantino. Então agradeço a você por ter permanecido aí durante esta aula. Se você gostou do vídeo, peço para que você curta, para que você compartilhe e inscreva-se no canal. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida e continue te fortalecendo para ser fiel a Cristo em toda e qualquer circunstância, e assim poder receber a coroa, tá certo? Juntamente com ele no seu reino, na sua glória, mas sendo fiel a Deus até o fim. Muito obrigado, fiquem com Deus.